Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com essas palavras, nós iniciamos mais um novo dia, pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa vida, renovando com o nosso Deus a nossa aliança de vivermos e amarmos e estarmos ao lado dele para todo sempre. O meu pedido a Deus nessa manhã é o meu pedido que faço a cada manhã aqui nesse canal, que ele visite aí o teu lar, que esteja ao teu lado, na tua companhia, como ele prometeu a cada um de nós, está conosco em toda a nossa trajetória, até a consumação do século, e no momento em que nós iremos receber das mãos do nosso Senhor a nossa coroa e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã eu quero deixar com você uma parte da palavra de Deus para que fique gravada no teu coração, para que você seja alimentado por ela, fortalecido por ela, e diante das lutas, das batalhas, você, em nome do Senhor, através da sua palavra, viva uma vida vitoriosa. A Bíblia diz o seguinte: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Salmo 105, o verso 5. Jamais nós devemos nos esquecer de toda a bondade de Deus para todos nós. Os seus prodígios revelam o seu cuidado e o seu amor por cada um de nós. Eis a razão pela qual a cada dia nós somos chamados a vivermos uma vida como um verdadeiro adorador, tendo a certeza da sua companhia e a certeza dos seus anjos também ao nosso lado. A cada manhã nesse canal é comum nós estudarmos um capítulo da Palavra de Deus e permitirmos que seja o nosso primeiro alimento, que afete toda a nossa vida. E que no decorrer do dia de 24 horas os nossos pensamentos caminhem e sejam fortalecidos pela Palavra de Deus. Por isso convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 15, o verso 1. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Aparentemente o pecado pode se mostrar doce, mas o final, na verdade, é extremamente amargo. Davi estava sentindo agora o sabor do amargo das consequências do pecado. Inicialmente ele não mediu os seus resultados, mas agora acredito, se Davi pudesse voltar atrás, ele tomaria atitudes completamente diferentes. Em grande parte, o comportamento do seu filho Absalão era resultado do comportamento do seu pai. Davi viveu momentos difíceis em sua vida. Acredito que a palavra de Deus nos revela detalhadamente o quanto Davi sofreu, para que nos dias em que nós estamos vivendo, nós possamos, no momento de tomarmos as nossas decisões, escolhermos sempre obedecer, escolhermos sempre seguir restritamente o que a palavra de Deus pede, para que cada um de nós possamos seguir, para que mediante o sofrimento de Davi, nós possamos hoje escolher viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida em paz ao lado do nosso Deus e dos nossos semelhantes. Embora esses momentos tenham sido muito difíceis para Davi, mas foi nesse momento de sofrimento que ele buscou se refugiar no Senhor. E nesses momentos da sua vida, ele escreveu alguns salmos que são um conforto para nós. O Salmo 61, o Salmo 35, o Salmo 63 e o Salmo 39. O versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, diante do que nós conhecemos a respeito da história, Absalão foi o primeiro a usar uma carruagem de cavalo naquele período e colocou à sua frente os seus soldados para que pudessem lutar as suas batalhas. Salomão se colocava à porta da cidade de Jerusalém e todas as pessoas que chegavam ali para trazer uma questão difícil para que o rei pudesse fazer justiça nos seus casos, antecipadamente Absalão dava um veredito. Absalão tentava cativar o coração das pessoas. Em vez de fortalecer a liderança do rei Davi, que era o seu pai, ele buscava destruir a liderança do seu pai, dizendo que não tinha um rei que pudesse atender e compreender a necessidade do seu povo. Mas ele se colocava na condição e na posição de liderar e de julgar muito melhor do que o seu pai. Agindo dessa forma, ele conseguia conquistar o coração de todo israelita que chegava em Jerusalém com o objetivo de levar uma causa para que o rei pudesse fazer justiça. Conforme a cultura da época diz, era na porta da cidade onde se davam os grandes negócios, onde se fechavam os grandes compromissos financeiros. E Salomão ficava ali.
ouvia todas as pessoas, ele se colocava como sendo testemunha, ele buscava se colocar como sendo um juiz muito capaz, uma pessoa digna da confiança de todos, onde poderia trazer um veredito muito mais justo do que o seu próprio rei. O comportamento de Absalão é extremamente repugnável, hostil, completamente contrário com a sua aparência física. Embora a Bíblia o descreva como sendo perfeito dos pés à cabeça, mas o seu caráter era extremamente triste, corrompido. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos avaliar os líderes que nós estamos seguindo. Não podemos seguir simplesmente alguém porque tem muito carisma, trata muito bem as pessoas, sorri para todo mundo, cumprimentam a todos. Além disso, é necessário ter um caráter íntegro, uma vida ilibada. Esse que vive dessa forma tem um coração segundo o coração de Deus. No versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia usa uma expressão padronizada pelo rei: vai-te em paz. Davi cumprimentava e saudava todas as pessoas que passavam pela corte. No momento em que Absalão usa essa mesma expressão, Absalão a faz com ironia. Até porque Absalão planejava futuramente tirar o seu pai do trono para que ele pudesse governar em Jerusalém. Da mesma forma como Davi um dia começou a governar em Hebrom, Absalão acreditava que também de lá ele poderia governar toda a nação de Israel. E convida 200 homens simples para que pudessem lhe acompanhar nesse seu projeto secreto do seu coração. Embora não tivesse colocado claro para todos os soldados que lhe acompanhavam qual era o verdadeiro intuito do seu coração, Absalão sonhava em se assentar e tomar a coroa do seu próprio pai. Segundo Samuel, capítulo 15, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos, pois, pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Davi, nesse momento, toma uma atitude sábia. Davi poderia ter enfrentado o seu filho Absalão, espada a espada, mas sabiamente Davi recua. Davi poderia ter levado o seu exército para confrontar o exército de Absalão, mas ele sabia que muitas pessoas inocentes estariam lutando batalhas egoístas. Não era uma batalha do Senhor, era uma batalha familiar. Ele mesmo era responsável pela conduta do jovem Absalão e, colocando a sua mão na consciência, ele toma uma postura madura de líder. Em vez de confrontar o seu filho e levar pessoas inocentes para lutar uma batalha egoísta, pessoal, ele busca encontrar solução de uma forma diplomática. Tenho certeza que para lutarmos uma batalha ao fio da espada é necessário muita coragem. Mas para recuar no momento certo, no afã de uma batalha, é necessário muito mais coragem. Acredito que nós precisamos tomar como exemplo para os dias que nós estamos vivendo. Há quantas batalhas que nós lutamos que não deveríamos entrar, há quanta resposta que damos que não deveríamos dar. Às vezes nos aclamamos como sendo corajosos por dar uma resposta ao fio de uma outra resposta, mas muito mais corajoso é aquele que ouve um insulto e consegue se manter em silêncio. Agir dessa forma é muito mais forte do que responder. Embora Davi estivesse encurralado, fugindo de Jerusalém, mas tomava atitudes ponderadas, equilibradas, de um líder maduro. Ele fazia planos para voltar muito em breve para Jerusalém, embora naquele momento ele estivesse se certificando da sua segurança e da segurança da arca do Senhor. Ele não entendia que a arca era um amuleto que pudesse lhe proteger, mas ele sabia que a arca representava a presença de Deus. Por isso, ele deveria também cuidar da arca do Senhor. E com extrema humildade, Davi se coloca nas mãos de Deus. Ele sabia que havia um Deus criador soberano, que os seus olhos estavam voltados para a face dessa terra. E Deus iria fazer justiça. Se Deus estava permitindo que ele estivesse fugindo daquele momento de Jerusalém, Deus tinha um propósito para a sua vida. Mas se fosse da vontade do Senhor, que no futuro ele tivesse que voltar para Jerusalém, ele também estaria disposto a seguir e cumprir os propósitos do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de 2 Samuel, capítulo 15, eu e você, nós precisamos chegar a algumas conclusões. A primeira delas,
Quando nós tivermos que tomar uma decisão na vida, nós precisamos ter a certeza e a garantia que Deus está aprovando a decisão que nós estamos tomando. Nós não podemos decidir apenas no afã do momento, sem pensarmos nas consequências da decisão que nós estamos tomando. A palavra de Deus está repleta de exemplos positivos e negativos, para que nós, nos dias em que nós estamos vivendo, nós possamos nos apegar naquilo que é o melhor para nós, para que nós não possamos sofrer as mesmas consequências que homens e mulheres de Deus no passado sofreram pelo fato de não terem tomado a decisão mais acertada para suas vidas. Por isso que hoje nós precisamos, em todo momento da nossa trajetória, convidarmos o Senhor, santificarmos o nosso poder de decisão, colocarmos nas mãos de Deus para que Ele nos guie em toda a trajetória da nossa vida. Um segundo conselho: nós jamais devemos nos esquecer a maneira pela qual nós influenciamos, discipulamos a nossa família e os nossos liderados. Nós sofremos as consequências dessas ações. Por isso que a cada dia, ao influenciarmos e ao liderarmos alguém, nós precisamos ter a plena certeza que o fazemos mediante a vontade do Senhor. Se não usarmos a nossa influência para salvar e conduzir e moldar o caráter daqueles que estão ao nosso lado, o nosso próprio futuro está em risco, como aconteceu com o rei Davi. Um terceiro e último conselho: como fez o rei Davi. Todos os seus problemas, momentos difíceis que ele estava vivendo, ele escolheu colocar nas mãos do Senhor. Embora estivesse fugindo da sua própria casa, fugindo do seu próprio palácio, mas ele escolhe permitir que Deus conduza a sua vida. Acredito que nessa manhã essa também deve ser a nossa escolha, deve ser a nossa decisão. Não sei se falo para alguém nessa manhã que esteja passando por momentos difíceis na sua vida, mas a melhor decisão e mais importante que nós tomamos em nossa vida é colocarmos nas mãos do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, entregamos a nossa vida para que o Senhor nos conduza. Nós oramos pedindo essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.